Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos entrar numa sequência de esportes adaptados. Práticas esportivas que são realizadas por pessoas com deficiência. Hoje nós iremos falar especificamente sobre o voleibol sentado. O que é que nós iremos falar sobre o voleibol? A origem, a evolução, como é que ele foi evoluindo de acordo com o tempo. Nós iremos falar sobre as categorias e classes, de acordo com o nível de deficiências de cada atleta. Nós iremos falar sobre equidade e igualdade. Vamos trazer algumas regrinhas voltadas para essa modalidade, tá? Então vamos lá. A origem. O voleibol sentado surgiu da junção do vôlei convencional com o esporte alemão praticado por pessoas com pouca modalidade, mas sem rede, chamado Sitzball. A união das duas modalidades fez surgir o voleibol sentado em 1956. Então, o vôlei, dentro de algumas classificações que existem dentro da BNCC, que classifica os esportes de várias formas, esporte de rede, esporte de invasão, esporte técnico combinatório, esporte de precisão, o voleibol sentado, assim como o vôlei normal, o tênis de mesa, o tênis de quadra, o futevôlei, o voleibol de praia, se enquadra em práticas de esportes de rede. Aquele que tem uma rede, fica cada equipe de uma equipe de um lado e a equipe de outro, separando essas duas equipes. Então, ele surge em 1956. Em 1976, ela torna-se uma modalidade de exibição dos Jogos Olímpicos, tá? E em 1980, ela ela entra nos Jogos Olímpicos, né? Isso em 1980, mas exclusivamente masculino. As mulheres não participavam ainda do voleibol sentado nesta época. E em 2004, apenas 24 anos depois, que as mulheres foram incluídas nessa prática corporal aqui, que é o voleibol sentado. Então, ó, linha do tempo, 1976, modalidade de exibição. 1980, exclusivamente masculino. Em 2004, houve a inclusão das mulheres. Eu vou falar de esportes adaptados, mas vocês têm que entender o que é uma pessoa com deficiência. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso é a pessoa com deficiência, que ela existe ali algo que é físico, mental, intelectual ou sensorial, que funciona como uma barreira, que não dá condições para que esse indivíduo ali avance. Então, nos esportes adaptados, como o próprio nome já sugere, essas práticas são adaptadas para esse tipo de indivíduo, para que ele consiga assim participar em demais condições com as demais pessoas. Importante falar aqui para vocês. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Paralímpicos, que eles acontecem logo após os Jogos Olímpicos, as disputas dos Jogos Paralímpicos ali são disputas de alta performance. Os atletas são atletas profissionais. Só que aquela modalidade ela sofreu determinada adaptação para que houvesse essa disputa, certo? As pessoas com deficiência, elas não gostam de ser vistas como coitadinhas, não. Muito pelo contrário. Os Jogos Paralímpicos, eles vêm para mostrar também isso, que pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas podem sim competir. E competir em um nível elevadíssimo. Para isso vêm os Jogos Paralímpicos. Aí vamos falar um pouquinho de acessibilidade. O decreto 5.296 de 2004 é uma das normas que regulamentam a garantia da acessibilidade no esporte.
Olha só, eu falo de acessibilidade, tá? A regra determina que todos os espaços esportivos educativos devem proporcionar condições de acesso e uso para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A acessibilidade no Brasil, ela já é plena? Não. Ainda existem muitas falhas. Nós vemos direto reclamações aí das pessoas que sofrem algum tipo de deficiência. Mas existe um decreto que exige isso, para que essas pessoas tenham acesso, para que elas consigam executar práticas corporais, elas possam praticar alguma modalidade esportiva aqui em parques, por exemplo, parques esportivos. Aí eu vou falar para vocês aqui rapidinho, para que vocês entendam, quando eu for falar de classes e categorias, uma diferença entre equidade e igualdade. Isso aqui eu quero que vocês tenham sempre muito claro na cabeça de vocês. Igualdade é a falta de diferenças, ter o mesmo valor quando se compara algo ou pessoas. E o que seria equidade? É sentido de justiça, correção no modo de agir. Então percebam a imagem está ilustrando isso muito bem. Eu tenho uma cadeirante, eu tenho um indivíduo aqui que ele tem uma estatura bem elevada, uma moça, digamos, com uma estatura normal e uma criança. Eu vou agir com igualdade de condições quando eu faço o quê? Quando eu dou uma bicicleta idêntica a cada um desses indivíduos. Aqui eu não estou levando em consideração as características individuais deles. Uma cadeirante, ela não consegue andar. Digamos que ela é aqui paraplégica, ela não tem movimento dos membros inferiores. Essa bicicleta vai funcionar para ela? Não vai. Olha o indivíduo com uma boa estatura, ele está ali dirigindo, está ali na bicicleta todo encolhidinho, todo baixinho, enquanto ele poderia estar numa bicicleta maior. E essa aqui com uma handbike. Está aqui uma moça com uma estatura normal, a criança, ó, como ela está pedalando ali em pé. Isso é igualdade de condições. E quando eu falo de equidade, é quando eu levo em consideração a individualidade de cada um. A pessoa aqui, ó, olha a imagem de baixo, ó, a pessoa paraplégica, ela está aqui com uma bicicleta adaptada, uma handbike. O indivíduo adulto, ele está com uma bicicleta maior. A moça aqui, ela está com uma bicicleta normal. A bicicleta só servia para ela, como na primeira imagem, só servia para ela. E a criança está com uma bicicletinha menor. Aqui eu estou levando em consideração as características individuais de cada um. Então, os esportes adaptados também fazem isso. Então, eles classificam, existem os códigos e as classes que classificam esse indivíduo. Porque, como eu falei para vocês ainda há pouco, acontece sim ali disputas de alta performance. É exigido desses atletas performance, mas tem que acontecer a justiça. A disputa ela tem que ser leal, certo? Então, eles classificam os indivíduos de alguma forma no voleibol sentado. Ó. Os indivíduos AK, que tem alguma lesão acima ou através da articulação do joelho. BK, abaixo do joelho, mas através ou acima da articulação talos calcanear. AE, acima ou através da articulação do cotovelo. BE, abaixo do cotovelo, mas através ou acima da articulação do pulso. E os leis altres. Então, essas são as classificações dentro do voleibol. Por que eu estou trazendo esses códigos e classes aqui para vocês? Para que vocês entendam daqui a pouco, quando eu for falar algumas regrinhas da modalidade, que determinada disputa não pode acontecer com 2 indivíduos de tal classe, com tais indivíduos de outra classe, para que isso fique bem claro. Então, esses são os tipos de classificações funcionais dentro do voleibol sentado. Os jogadores são divididos em 2 grupos, de acordo com o grau de limitação ocasionado pela sua deficiência. Os com amputações e com problemas locomotores mais acentuados são classificados como D. Já os que possuem deficiências quase imperceptíveis, como problemas de articulações leves ou pequenas amputações no membro, são classificados com MD. D é com uma certa debilidade. MD, com uma debilidade ali reduzida, tá?
Então, observação. Cada equipe só pode contar com 2 jogadores da classe MD, que é minimamente reduzida essa mobilidade, no seu time. E os 2 não podem estar em quadra ao mesmo tempo. Então percebam, daqui a pouco eu vou chegar. A equipe ela é composta por 12 atletas, 6 titulares e 6 reservas. Dentre eles, apenas 2 atletas podem ser MD, que é ter essa deficiência reduzida. Seu grau de deficiência ali é mínimo. Então, só podem ter 2 inscritos e nunca eles podem jogar juntos. Um está na titularidade, o outro está na reserva. Se o outro vai entrar, esse outro aqui tem que sair. Nunca os 2 podem atuar juntos. O campo de jogo do voleibol sentado. Ó, a quadra ela tem de comprimento 10 metros de comprimento por 6 metros de largura. 10 metros de comprimento por 6 metros de largura. Divide-se ao meio, fica 5 metros de comprimento para cada lado. A quadra ela é bem parecida com a quadra de voleibol convencional, do voleibol normal. Então, existe aqui a linha de defesa, ó. Essa linha de defesa, que é essa bem aqui, ó, essa e essa. Ela divide o campo de jogo em zona de ataque e zona de defesa. Então, essa zona de defesa, essa zona de ataque, na verdade, zona de ataque, ela tem 2 metros de comprimento. 2 metros de comprimento. E a zona de defesa, ela tem 3 metros de comprimento. Falei 10 metros, 5 metros para cada lado. Então, o atleta está posicionado na zona de defesa, tem 3 metros de comprimento, e a zona de ataque tem 2 metros de comprimento. Seguem muito daquelas regrinhas do voleibol. Somente os atletas que estão posicionados na zona de ataque podem atacar, tá? A altura da rede, como eu falei para vocês, existe toda a adaptação, né, das modalidades. Então, a altura da rede para os homens, 1,15 m. Se eu não me engano, no voleibol para os homens lá é 2,43 m. Não sei ao certo. Mas 1,15 m aqui, ó, para os homens. Para as mulheres, 1,05 m, 10 centímetros menor que a dos homens. Percebam, o homem está aqui numa ação de ataque, aqui está realizando o bloqueio. Número de jogadores, ó. Cada equipe é composta por quantos jogadores titulares? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 titulares, mais quantos reservas? Mais 6 reservas. Lembrando que dessa equipe, somente 2 atletas podem ser minimamente debilitados. E eles nunca podem atuar juntos. Somente um minimamente debilitado pode estar em quadra no momento que a partida estiver ali acontecendo. Como é que é feito um ponto no voleibol sentado? Existem 3 possibilidades para que seja feito o ponto no voleibol. Fazer a bola tocar a quadra da equipe adversária, a equipe adversária cometer uma falta, a equipe adversária cometer uma penalidade. Vamos uma por uma aqui, ó. Fazer a bola tocar a quadra da equipe adversária é o princípio do voleibol. Uma partida de voleibol, ela acontece, qual é o objetivo principal? É eu fazer com que a bola toque a quadra da equipe adversária. Toque o campo de jogo da equipe adversária. A equipe adversária cometer uma falta. Essa falta que eu estou falando aqui para vocês não é uma falta como nós vemos nos esportes de invasão, por exemplo, no futebol. Quando o atleta chega lá, um carrinho, por exemplo, ele cometeu uma falta. Aqui a falta, digamos que são faltas que têm a ver com os movimentos que são realizados. É uma condução, é um saque dentro de uma determinada área, é uma invasão, é um toque na rede. É um saque que passa, é um ataque que passa por fora das antenas limites. Isso são faltas. Isso tudo vai caracterizar um ponto para a equipe adversária. E quando a equipe adversária cometer uma penalidade, aqui tem a ver com as sanções disciplinares.
Aqui é quando um atleta, por exemplo, ele se exalta, ele xinga o árbitro, ele se direciona ao árbitro, ele xinga um atleta, ele vai só pegar ali um cartão, esse cartão vai vir sucedido aí de um ponto para a equipe adversária. Para vencer um set, assim como no voleibol convencional, para vencer o set é necessário, além dos 25 pontos, marcar 2 pontos de diferença. Então, o set ele tem 25 pontos no voleibol sentado, assim como no voleibol. Só que com aquela regrinha da diferença mínima de 2 pontos. Todos vocês conhecem. Chegou 24 a 24. O que acontece? Vai vencer a partida quem fizer 26. Isso se o outro mantiver os 24. Tem que ter essa diferença mínima de 2 pontos. Professor, existe limite de pontuação no voleibol sentado? Não, não existe limite de pontuação. Um jogo pode acabar 50 a 48, por exemplo. Mas a pontuação mínima do set é de 25 pontos. No quinto set, a pontuação é de 15 pontos. Assim como no voleibol de quadra. O tie break, né? Quando a equipe vai para o tie break lá, o que acontece? A pontuação que era de 25 pontos passa a ser de apenas 15 pontos. Aí entra nessa regrinha da diferença mínima também de 2 pontos, tá? Para vencer um jogo, a partida é disputada em 5 sets. Vence a partida quem fizer 3 sets primeiros. Então, acumulei 3 vitórias em 3 sets. Eu me consagrei vencedor dessa partida. Aí vamos aqui para algumas curiosidades dessa modalidade. Nós temos o bloqueio, ó, o que difere do voleibol. Algumas das coisinhas que diferem relacionadas ao voleibol de quadra. No voleibol de quadra, quando o indivíduo ele se posiciona lá no fundo da quadra, que ele vai realizar o saque, fica todo mundo posicionado para quê? Para realizar um dos fundamentos do voleibol, que é a recepção. No voleibol, no voleibol sentado, é permitido o bloqueio no saque. Então, os atletas ficam posicionados ali. O que vai realizar o saque? Se ele realizar um saque muito baixo próximo da rede, ele pode sofrer um bloqueio no próprio saque. Então, é um fundamento que pode ser utilizado desde a primeira ação da equipe adversária. O bloqueio. Toque no adversário. Não há problemas se acontecer o contato das pernas de jogadores de um time com o do outro. Porém, as mesmas não podem atrapalhar o jogo do adversário. Olhem aí a imagem. Fiz questão de pegar uma imagem bem legal que demonstra esse toque aqui no adversário. Tá aqui, olha a número 8 dessa equipe aqui. Olha onde a perna dela tá. Essa rede, ela é vazadinha por baixo, tá, pessoal? Ela não vai até o chão, não, como a rede do tênis de quadra, por exemplo. Ela, a determinada altura ali, ela é permitido. Por quê? Aqui são atletas que têm deficiências. Então, digamos que essa atleta aqui, ela é paraplégica, ela não tem comando sobre os movimentos das suas pernas. Então, quando ela se aproxima da rede para tentar aqui, no caso, um bloqueio, o que acontece? Ela não tem comando sobre essas pernas. A perna dela vai avançar por baixo da rede. Pode até acontecer isso, só não pode é o quê? É atrapalhar a ação da equipe adversária. Se atrapalhar a ação da equipe adversária, não, aí sim é um ponto para a equipe que está sofrendo esse tipo de toque aqui por debaixo da rede. Os atletas do voleibol sentado, toda vez que elas forem tocar a bola, eles têm que estar com o bumbum lá tocando o chão. O deslocamento até que dentro da quadra, até que pode acontecer sem eles estarem ali com o bumbum completamente colado no chão. Mas quando eles vão realizar o toque com a bola, na bola, para passar ou para passar para um companheiro ou para tentar passar para a quadra da equipe adversária, as nádegas desses atletas ou dessas atletas devem estar tocando o chão, certo? Então, são essas curiosidades que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido aí um pouquinho sobre o voleibol sentado, entendam um pouquinho sobre os esportes adaptados, mesmo que existam essas adaptações aqui, ó, acontecem as disputas. Existe a questão da performance, do alto rendimento para esses atletas aqui, que são profissionais também, mesmo com as suas
limitações. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?